Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 15 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos estejam bem. E já vou avisando que a lição de hoje é um pouquinho mais desafiadora do que as outras. Estamos evoluindo, isso é um ótimo sinal. E a frase principal da lição de hoje é: meus pensamentos são imagens que eu fiz. E aí, quando a gente, vamos analisar essa frase primeiro, né? Toda vez que a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa através de uma imagem. Pensa num carro, vem a imagem do carro. Pensa numa praia, vem a imagem da praia. Pensa numa comida, num prato, vem a imagem do prato. Então, a gente sempre cria uma imagem para pensar, para gerar o pensamento. Eu crio a imagem de forma quase que automática, mas primeiro se cria a imagem, se busca a imagem, né? Carro, buscou a imagem do carro lá no banco de memórias e pensou sobre o carro. Comida, buscou a imagem do prato de comida lá no banco de memórias e pensou na comida. É assim que o nosso sistema de pensamento da nossa mente funciona. E o objetivo aqui dessa lição é começar a trabalhar para que a gente possa pensar não a partir de imagem, mas a partir do que é real. E ele diz o seguinte: como os pensamentos que pensas aparecem em imagens, tu não os reconhece como nada. Pensas que os pensas, e assim tu pensas que os vês. Foi assim que o teu ver foi feito. Essa é a função que tens dado aos olhos do teu corpo. Isso não é ver, é fazer imagens. Isso torna o lugar do ver, substituindo a visão por ilusões. E aqui ele diz que começarás a compreendê-lo quando tiveres visto pequenas réstias de luz em torno dos mesmos objetos familiares que vês agora. Esse é o começo da visão real. Podes estar certo de que a visão real virá rapidamente uma vez que isso tiver ocorrido. Essa visão aqui que ele está dizendo, réstias de luz, é o campo energético que todo campo sólido que a gente pensa que é sólido tem. Então a nossa imagem, o nosso pensamento, ele gera lá uma imagem. A gente vê a imagem e pensa sobre a imagem. Quando a gente está olhando um objeto que a gente acha que é sólido, uma geladeira ou um carro mesmo, ou um prato de comida mesmo, a gente também cria essa imagem na cabeça, no pensamento, e aí reflete isso e vê. Só que de fato não estamos vendo como é real. E essas restas de luz se refere ao que é feito essa matéria que a gente pensa que é sólida, que é átomos. Então, toda a matéria no universo, e eu me lembro que eu aprendi isso na 5ª série, que toda a matéria é feita de átomo. Então, o átomo, ele é um corpo de luz. E toda a matéria, ela tem o átomo, ela tem as partículas subatômicas, ela tem as moléculas, tudo isso é o que compõe esse material que a gente acha que é sólido. Então, a realidade desse material é um campo de luz, porque o átomo em si, ele é energia, ele é um campo energético. Então, se nós estivéssemos enxergando de forma real, nós seríamos capazes de enxergar esse campo de luz, porque todo material ele tem como que uma aura de luz, né, que reflete luminosidade em volta dele. Por quê? Os átomos, eles estão ali, né, de forma cinética, né, ele não está girando, né, no normal, porque ele gira 280 mil quilômetros por segundo.
foi o que eu li pelo menos, ele não está girando na sua forma natural, ele está girando de forma bem lenta. Ele está quase que só vibrando. E é isso que dá, né, a esse conjunto de átomos a ideia de sólido. Então, quando eu olho, por exemplo, esse livro aqui, ó, ele parece sólido, mas na verdade são átomos, partículas subatômicas e moléculas que estão vibrando de forma menos densa do que o normal, ou seja, se é separado, se é um átomo só, ele está girando numa velocidade. Se é milhões de átomos, eles estão girando numa velocidade muito reduzida. E essa velocidade muito reduzida é que faz com que eu perceba a matéria como sólida. Só que se eu colocar um microscópio aqui, neste livro, eu vou ser capaz de ver que existe luz. Nisso tudo aqui existe luz. E dependendo, né, o grau do microscópio, se for um grau potente, eu vou inclusive ver as partículas subatômicas vibrando. Eu vou conseguir enxergar. Então, quanto mais fundo eu for nessa matéria, com um microscópio mais potente, mais eu vou verificar os átomos, as partículas e as moléculas que compõem este material que eu penso que é sólido. Então, enxergar o mundo real significa eu ter esse conhecimento de que toda vez que eu olhar para esse livro aqui, eu vou estar olhando para um corpo energético, um campo de luz, um campo de átomos, partículas subatômicas e moléculas aglomeradas que me dão a ideia de um corpo sólido. É esse conhecimento que ele está pedindo nessa lição para que a gente traga para a nossa mente no dia a dia, para que a gente compreenda a realidade, compreenda que o que nós estamos enxergando não é o mundo real, é o mundo que a gente acha que é real. Então, viver a partir da verdade, é ter esse conhecimento e levar esse conhecimento para o dia a dia, aplicar. E aí, o que significa? Quando eu sei que isso daqui, esse livro, são átomos, eu conecto ele a mim, porque eu também sou átomos, né? O ser humano, ele tem, segundo aquilo que eu pesquisei, e vocês podem pesquisar também, ele tem em torno de 7 octilhões de átomos. Então, o nosso corpo, essa parte física, tem em torno de 7 octilhões de átomos. Então, nós somos um campo magnético, tanto quanto este livro é. E aí, tanto quanto o planeta é, uma árvore é, uma pedra é, uma galáxia, um universo. Porque o átomo, ele é a matéria primordial do universo. A energia, né, que ele compõe é a matéria primordial no universo. Ou a energia que compõe o átomo é a matéria primordial no universo. Então, isso nos torna todos conectados por este campo, por essa base da criação. Dentro de toda essa estrutura, que eu também quero colocar nessa lição, que vai fazer sentido na hora que você começar a trazer isso para sua prática, que todo o universo, ele tem uma estrutura única da criação. Então Deus, né, essa consciência, que não é um ser, é uma consciência, a consciência universal, essa realidade divina, inteligente, ele também criou tudo sobre os mesmos padrões. E como que a gente entende isso? Através da geometria sagrada. A gente pode ver a geometria sagrada numa flor. Ela representa a flor da vida, a mesma estrutura. Ela está na árvore, ela está na nossa corrente sanguínea, na estrutura da nossa corrente sanguínea. Ela está nos nossos órgãos. E isso já foi estudado e tem muito artigo falando sobre isso, tanto no campo da ciência matemática, quanto em outras áreas da física. Então, assim, nós, no dia a dia, a gente nem para pensar nisso.
A gente está vivendo a nossa vidinha, a gente não para pensar no que nós somos, na complexidade de quem nós somos e nessa questão de nós sermos parte de um todo. Sermos parte de um todo. Nós temos uma consciência mínima, individualizada aqui nessa Terra para vivermos essa experiência, mas nós fazemos parte do todo por essa estrutura atômica que nós temos e pela estrutura padrão da criação, que é a geometria sagrada. Então, esse olhar a partir do que é real é praticar esse entendimento do que aquilo que a gente está pensando, que a gente está vendo no dia a dia, não é a realidade, porque a realidade é tudo o que está por trás disso e que a gente não está se dando conta. Quando eu tenho esse entendimento de que eu faço parte do todo, eu sou uma estrutura que segue um padrão de criação, que se repete em tudo, se repete no homem, no animal, nas plantas, nos minerais, no universo, no planeta, nas galáxias, eu compreendo a grandiosidade da unidade, da unicidade. E eu também compreendo a grandiosidade da criação, da consciência que criou tudo isso. E aí, se eu tiver esse entendimento e eu passar a enxergar, inclusive, essa luz que existe em tudo, eu vou pensar quando eu for jogar um lixo na rua, quando eu for fazer uma maldade para uma pessoa, eu vou pensar de uma outra forma, eu vou ter uma outra forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver os animais, de ver a natureza, de ver a própria possibilidade de existir vida em outros planetas, né? Tem pessoas que se falam em extraterrestres ou vida fora do planeta, elas acham um absurdo. Só que isso é parte de nós. E daqui para frente, cada vez mais vai ficar evidenciado que isso existe e isso também está conectado a nós. Então, uma pedra, uma árvore, você, eu, o planeta, o extraterrestre, tudo é parte de uma criação, tudo segue o mesmo padrão de criação, porque se tudo que há é criado pelo todo e o todo é tudo que há, nós estamos inseridos em tudo isso. Então, abrir a visão. Então, esse exercício aqui e todos os exercícios que estão sendo propostos é para que a gente abra a nossa visão, mude a nossa forma de pensar e passe a viver a partir da realidade, desta realidade, que é macro. E assim, a maior parte do que é real, nós hoje não temos capacidade de enxergar. Gente, vou até repetir. A maior parte do que é real, nós não temos capacidade de enxergar. No nosso nível de consciência atual, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem capacidade de enxergar. Então, mas eu não consigo enxergar, eu não tenho o dom, todo mundo é capaz. Não é questão de ter dom ou não ter dom. Todo mundo é capaz. Só que nós precisamos desenvolver isso na nossa mente. Por quê? Aquilo que eu não acredito ou aquilo que eu não tenho conhecimento no meu sistema de pensamento, na minha caixa de memória, eu não consigo assimilar ou eu não consigo sequer criar isso. Então, este conhecimento que a gente precisa buscar e internalizar é para que eu possa ampliar a minha consciência e ampliar a minha visão macro do todo. A capacidade para isso já existe dentro da gente. Nós estamos limitados pela nossa forma de pensamento, pelas nossas crenças. Todas as crenças que nós temos nos limitam
a enxergar este mundo real. Não existe uma crença menor ou maior. Toda a crença que nós temos nos limita a enxergar este mundo real. E essa limpeza da mente, ela é necessária para que a gente compreenda isso. E aí, eu vou fazer aqui também uma lição, uma leitura. Eu vou fazer a leitura aqui do trecho do Um Curso em Milagres e depois eu vou ler um trecho das Cartas de Cristo que ele explica bem no detalhe essa questão deste mundo de partículas que a gente não consegue enxergar. Então vamos primeiro para a leitura do livro que está na página 248 do capítulo 12, que diz o seguinte: quando fizestes com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível para ti porque está olhando para outra coisa. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é invisível. Como não cabe a ti decidir o que é a realidade, o que pode ser visto é o que o Espírito vê. A definição da realidade é de Deus e não tua. Ele o criou. Ele conhece ele conhece o que ela é. Tu que conhecias, esquecestes. E se ele não tivesse te dado o caminho para lembrares, terias te condenado ao esquecimento. E aí, esse caminho, né, que a gente está fazendo aqui, é como uma chance que foi dada pra gente, para que a gente pudesse fazer este caminho de relembrar quem somos, relembrar o que somos, relembrar por que estamos aqui. Então, olha só o trabalho, né, que nós temos pela frente para aprender sobre quem nós somos, porque é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um aprendizado, a gente está começando do zero praticamente. Em algum momento, acredito eu que em algum momento Deus ele decidiu que teria que ser assim, que teria que dar essa experiência para que a gente pudesse recomeçar, a reviver, a relembrar toda essa verdade. Porque dentro da nossa essência, como espírito, essa verdade, ela sempre existiu. Porém, quando a gente passou, né, por esse momento de perda de memória, o trabalho que está acontecendo agora, ele é um trabalho desafiador, mas ele é um trabalho necessário para esse processo de evolução. Então, é uma segunda chance. É uma segunda chance. E aí, ó, nas cartas de Cristo, na carta número 1, ele conta um pouquinho da experiência dele no deserto. Bom, na Bíblia, a experiência no deserto diz que ele foi tentado 40 dias pelo demônio, por Satanás. O que não faz sentido para mim. E aí ele diz um pouquinho sobre essa questão das partículas e desse corpo de luz que seria a nossa visão real, a nossa visão real, se a gente conseguisse ver isso, porque isso existe, isso é, né, real, só que a gente não tem essa visão aberta ou desenvolvida ainda, porque nós esquecemos isso no passado. Ele diz o seguinte: lá no seu momento lá que ele estava vivendo no deserto, ele diz: percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido.
Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, reproduzir mudanças na aparência da pedra ou em qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi aquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo e que tudo o que era visível estava manifestado em um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, de forma exterior, era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isso é vida e aquilo é consciência. Uau! Eu já li essas cartas de Cristo várias vezes e hoje a física quântica, por exemplo, ela já explica muito bem isso que ele está falando aqui, que no mundo real tudo é partículas, átomos, energia, frequência, vibração, ondas. Este é o mundo real. Aquilo que a gente enxerga fora disso é criação da mente. É isso que nos leva à compreensão da frase todos somos um. Porque todos nascem de uma única consciência, todos seguem o mesmo padrão da criação, todos seguem o mesmo padrão, seja aqui no planeta Terra ou em qualquer lugar do universo. Então, para o dia de hoje, depois dessa lição profunda, o que a gente vai fazer hoje? Você vai fazer esse exercício de olhos fechados. Você vai imaginar onde você está na sua casa. Você vai imaginar os objetos. E aí você vai pegar e você vai dizer este objeto, essa geladeira, sei lá, este objeto é uma imagem que eu tenho feito. Este carro é uma imagem que eu tenho feito. Esta casa é uma imagem que eu tenho feito. Esta árvore é uma imagem que eu tenho feito. Esse é o exercício de hoje. E para você trazer essa mensagem de que aquilo que você está vendo é a imagem que você fez e que a realidade daquela imagem é átomos, energia, onda, vibração, frequência. Assim como você é. Essa é a ideia do exercício de hoje. E aí, como um extra, gente, esse vídeo tá ficando comprido, mas tá tudo bem. Como um extra, o que eu sugiro para vocês fazerem, que eu já fiz, não por conta aqui do livro, mas eu já havia feito antes,
que é essa questão da abertura da nossa visão física, é você fazer um exercício no escuro. Então entra no seu quarto, um lugar onde você possa fechar tudo durante a noite, fecha tudo, vai ficar tudo escuro, o máximo escuro possível. Se tiver alguma presença de luz ali, coloca uma venda nos olhos e começa a andar pelo ambiente. Vai andando. E você pode tocar, vai tocando a parede, vai sentindo as coisas e vai andando. E vai buscar ali no ambiente ver. Busca enxergar. Não imagina nada, não imagina nada. Não imagina o guarda-roupa, o sofá, não imagina nada. Busque enxergar. Faz esse exercício. É isso, né? Porque você vai dizer isso aqui. Esse exercício ele vai te ajudar a exercitar esta visão daquilo que está além do seu nível de consciência hoje. Então, esse exercício vai ajudar a você a expandir o seu nível de consciência para a visão física, ok? Para essa visão, para que você consiga começar a captar luz. E você vai ver. Faça o exercício, repete o exercício. Quanto tempo? 5 minutos, o tempo que você achar necessário. Eu particularmente gosto de fazer esse exercício. Eu aprendi a fazer esse exercício para começar a ver a aura, né? Para a gente começar a ver a nossa aura. E aí sim, quando você começa a enxergar tanto na sua mão a luz ou no objeto, você consegue expandir a sua luz, a sua visão para tudo. Até o momento que você vai chegar a olhar para uma árvore e conseguir ver que ela reflete luz. Tudo reflete luz. E a gente precisa treinar a nossa visão para isso. Então, essa dica não tá aqui no livro. Eu tô colocando essa dica porque ela é muito boa para esse momento em que nós estamos abrindo a nossa visão física para enxergar o mundo que até então, para nós, para a maioria das pessoas, é invisível. Então, pratiquem esse exercício. Eu comecei a praticar acho que uns 6 meses atrás. E assim, claro, eu não vejo luz em tudo, mas eu já consigo ver focos de luz durante o tempo que eu tô fazendo no escuro. Cores, diferentes cores. E aí você também vai conseguir fazer, tá bom? Então, ó, pratique e esteja preparado para a lição de amanhã, lição 16. Um grande beijo para você. Falei muito talvez, mas anyway, um grande beijo para vocês e até amanhã.